princípio do fim, o princípio das dores. Até hoje a igreja continua nos mesmos erros, mas alguém precisa fazer um barulho diferente. Vários vídeos aparecendo, falando sobre o dia 31 de outubro, que alguma catástrofe, alguma coisa muito grande iria acontecer, que era o princípio das dores. Irmãos, nós precisamos parar de ficar cometendo os mesmos erros que os discípulos de Jesus cometeram. E por isso que houve aquela luta entre eles e Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos. Forçaram Paulo a cumprir votos, a raspar a cabeça e tal, porque eles eram equivocados, não entendiam a revelação. Nós temos a revelação da graça de Deus. O que nós precisamos viver como graça de Deus? Atos capítulo 1, coloca o versículo 6. Atos, que foi o segundo livro escrito pelo Dr. Lucas, é um livro que registra os atos dos apóstolos, tem uma linguagem muito boa, inclusive, porque foi quem explicou mais detalhadamente tanto a história de Jesus, de uma maneira mais inteligível, e também depois escreveu um resumaço. Claro que aconteceram muitas outras coisas, mas escreveu um resumaço dos atos dos apóstolos. E aqui houve uma situação muito incrível, que foi um confronto que Jesus recebeu uma pergunta. Diz assim: os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? O 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos no 8. Mas recebereis poder. Jesus estava falando do Pentecostes, que seria um acontecimento maravilhoso. Jesus estava aconselhando eles que por enquanto não fossem pregar ainda. Por quê? Não havia aquela presença do Espírito Santo em suas vidas, eles iriam ser destruídos, o evangelho terminaria ali. Então, o grande sinal do poder, do que sempre foi desde a criação, precisava ser manifestado no dia do Pentecostes. Era somente disso que Jesus estava tratando, e eles já estavam ali pensando: será o dia que Israel vai comandar? Agora está todo mundo achando, agora chegou a hora, por causa da faixa de Gaza, da guerra. A única diferença, amados, é que agora todos têm um celular na mão, inclusive os guerrilheiros. Eles estão usando isso para poder mover e causar pânico em toda a população mundial. Mas calma, não faça conta, não queira dizer: então é daqui a um mês, é daqui a 3 anos. Calma, não tenha pressa. Jesus disse isso: deixe isso com Deus. Ele disse: mas vocês vão receber poder. E onde está o poder? Que eu só vejo pessoas que começam a tremer de medo, ficam desesperados, não têm a segurança da salvação. Agora, quem está salvo, vive tranquilo, seguro e sem temor do mal. É o que diz Provérbios 1,33, diz: aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas nós vemos pessoas que não param um instante para ouvir uma mensagem com atenção, uma mensagem pura, só querem populismo. Meus amados, recebereis poder. E aí veio o aviso de qual seria o nosso chamado. Vai receber o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Jesus deu o recado. Ele disse: não é para ficar querendo descobrir situações que o Pai determinou para cumprir, é para receber o poder, para testemunhar o poder em todo o mundo. E aí Paulo então ensina. Eu faria uma remissão na minha Bíblia, eu colocaria aí nesse texto, eu colocaria Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Olha, aqueles que estão aí anunciando o apocalipse, o fim do mundo, porque agora é o Halloween gospel, é o dia dos mortos, existe uma movimentação do inferno. Desculpe, irmãos, que se dane o inferno para lá. Estou nem aí para o inferno, eu nem vou para lá. Vocês estão entendendo? Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Por isso,
pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Agora, por que ele começa falando por isso? Aí você precisa ir no capítulo 5 e voltar 3 versículos. Capítulo 5, os 3 últimos versículos do capítulo 5. Coloca aí para mim. Ó. Com efeito, quando devia ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tende novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Ou seja, Paulo está falando aí, vocês que agora já era, para serem doutores, entenderem tudo sobre os oráculos de Deus, sobre os princípios elementares, sobre as questões fundamentais, sobre o Cristo da criação, o Cristo da redenção, o Cristo da glorificação, o Espírito Santo que agora habita em vocês, que é dessa forma que Cristo vive hoje. Vocês ficam preocupados com o fim do mundo? Desculpa, está aí é o versículo, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Eu acabei de explicar o que Paulo queria dizer. Pode botar o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, Paulo, ele alerta tudo isso no capítulo 5, vai filhinho. Mas o alimento sólido, e obrigado Deus, porque eu tenho aqui pessoas preparadas para receber o alimento sólido. Sempre haverá um coração preparado para receber o alimento sólido. Nós não vamos desistir, Senhor. Nós não vamos desistir. Pode ir para frente. Ele vai a Hebreus, ele diz, por isso, entendeu? Então, o por isso está ligado a esses. Pondo de parte, se não colocar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, nós não nos deixamos levar para o que é perfeito. E está cheio de crente por aí dizendo, ó Senhor, purifica, me aperfeiçoa, me dá-me porção dobrada do teu Espírito, sabe, pedindo coisa que Deus já deu, se era só, é como aquela pessoa que quer ficar nadando, se tem uma boia do lado. Não tem coisa melhor de você deitar na boia e ó, ficar, né, boiando, já viu, com aquela marola do mar, beleza. E detalhe, uma boia ancorada no trono da graça de Deus, a maré não vai te levar não, ó. Aí você vai só cantando, deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu, deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu, deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu, vou vivendo e aprendendo tudo que Jesus viveu. E pronto. Ele diz, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. E aí o versículo 2, ele diz, quais são essas bases? Ele diz, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, e a última palavra, que é exatamente o que as pessoas estão fazendo hoje. Então quer dizer que o juízo final não é tema para nós ficarmos aqui debatendo, discutindo, nem procurando o dia, não. Ele disse, juízo eterno, não é para ficar. O que nós temos que buscar então? Aí você finaliza com 2 Pedro 3, do versículo 10 ao versículo 18. 2 Pedro, que na epístola dele já estava cortado pela graça de Deus, eu não vou ler o texto todo, só vou explicar. 2 Pedro 3, 10 a 18, Pedro reconhece, são coisas difíceis de entender, tá? Do versículo 10 ao 18, foram reveladas ao apóstolo Paulo, coisas, ele começa falando sobre escatologia, sobre o juízo final. Ele diz, mas só que vocês deviam era buscar esse aperfeiçoamento. Ele disse assim, deveriam viver santa e piedosamente, porque as pessoas que vivem assim, elas esperam e apressam a vinda de Cristo. Deviam ser tais como os que fazem aquilo que Paulo ensina nas suas epístolas. Está no contexto, depois você lê em casa, que eu não sou obrigado a ficar lendo muito a Bíblia aqui, porque senão não dá tempo de explicar. Ele está falando até para os judeus, ele está falando, vocês deviam fazer isso. Judeus, se tiver alguém aí, olha, despertando, né, por essa palavra.
Ah, o Apocalipse, o Apocalipse, o Apocalipse. Meu irmão, o Apocalipse já chegou para um montão de gente. É só juntar os pezinhos e virar para cima que chega o Apocalipse. Ah, muito tenho a vos dizer. Não abram mão das verdades que esse ministério prega. E vocês vão crescer na graça e no conhecimento. Que é o versículo 18. Versículo 18, Pedro encerra dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento.